Coletivo com o prefeito Nilton Caetano, esclarecendo a sociedade sobre o decreto de contenção de gasto a ser lançado a partir de hoje. Prefeito, nos fale sobre esse decreto. É uma medida necessária da administração, que infelizmente nós não temos outra saída, tendo em vista a queda brutal na arrecadação do nosso município, do estado de Rondônia, e nós acompanhamos aí, né, domingo pela manhã, segunda-feira pela manhã no Bom Dia Brasil, que isso é um problema no Brasil todo, que o município passa por dificuldade. E nós temos que se adequar. Caso o município não faça isso, né, nós vamos ter consequências e problemas muito sérios a partir do ano que vem, inclusive entrar numa inadimplência que não é bom para o município, não é bom para ninguém, que vai impedir que o município possa ter recursos através de convênios, de obras que poderão e virão ao município, são projetos que estão em andamento e que nós podemos ser prejudicados por isso. Nessa base nós tivemos que fazer cortes, né, além de paralisar algumas atividades que estão em andamento, fora a equipe das obras, de estrada, de ponte, que isso não pode parar, o atendimento na saúde, apesar da dificuldade, a educação também não vai parar, esses setores aí é fundamental, mas nós temos que reduzir gastos. Para quê? Para poder fechar o balanço. E entre esses gastos estão a folha de pagamento. Nós temos um limite para gastar. E dentro desse limite, nós não podemos ultrapassar até o dia 31 de dezembro. Então, para fechar as contas, tivemos que criar esse decreto para reduzir os gastos. Significa, então, demissão de funcionários, prefeito? Haverá demissão de portariados, em torno de 30 portariados. Haverá redução no valor das gratificações, que inclui inclusive o salário do prefeito, do vice-prefeito, em torno de 30%, para que a gente possa adequar ao índice, né, aquilo que está sendo arrecadado hoje e aquilo que nós precisamos que isso venha acontecer até o dia 31 de dezembro. Resolve o problema ou é só uma paliação? Resolver, nós vamos saber a partir do dia 15 de novembro, que nós vamos fazer uma nova avaliação, porque, como eu disse, nós temos que fechar o ano até o dia 31 de dezembro. Se no dia 15, em torno do dia 15 ao dia 20 de novembro, nós entendemos que tem que cortar mais ainda, vamos cortar, como já houve no passado. O prefeito passado teve que tirar todas as gratificações, todas as portarias e de todos os secretários. Se isso for necessário, tem que ser feito. Por que tem que ser feito? Porque, como eu já disse, eu faço questão de frisar, nós temos que fechar o balanço para que esse Espigão não venha sofrer mais aí durante muito tempo por causa de uma medida dessa. A Receita até agora contabiliza qual o déficit da Receita, prefeito? São 3.200.000 aproximadamente de déficit até o momento. Isso faz falta em todos os setores. Eu diria que, eu estava comentando até, nós temos aí uma grande polêmica, questão do lixo. Isso aí daria para comprar 10, 12 caminhões de lixo. Nós precisamos de 2. No entanto, é uma perca que nós temos. Daria para comprar medicamentos para o hospital aí para 2 a 3 anos. É claro que esse recurso não seria só para isso, mas eu quero dizer que esse recurso faz muita falta em todos os setores, no setor de funcionário, por exemplo, na questão de aumento, recuperação de salários, enfim, são problemas que surgem e que nós temos que viver com eles. Nós temos que tentar resolver basicamente dentro daquilo que a lei nos permite. E é isso que estamos procurando fazer. Prefeito, qual a parcela hoje do FPM repassado do governo federal aos municípios e também do governo do estado? Caiu? Caiu. A perca maior fica em torno de 2.200.000 no FPM e em torno de 3 milhões no ICMS. Isso até o final do ano. Atualmente é 1.600.000, aproximadamente 2 milhões no ICMS. Isso aí é o grande problema que poucas pessoas entendem, e eu até entendo que também as pessoas não têm que entender isso, porque é uma questão técnica. A grande perca na arrecadação é no repasse do ICMS e do FPM. Prefeito, analisando o projeto de lei que foi enviado a respeito da taxa de lixo, pode-se verificar que na tabela constam aí cerca de 6.000 municípios, né? Quem reside em Espigão há algum tempo sabe que esse número está muito aquém da verdade, né? Existe muito mais municípios. A Prefeitura tem feito um trabalho a médio prazo para parar com essa sangria, que é a queda da arrecadação aqui dentro do município? Nós contratamos, está na comissão de licitação, para contratar uma empresa especializada para fazer todo esse levantamento. Hoje nós temos uma grande parte das propriedades, tanto urbana como rural, por exemplo, que não são documentadas, não tem cadastro na prefeitura. Nós temos que atualizar isso.
Isso só vai acontecer se a gente tiver dados, tiver informação. Essa empresa vai fazer um apanhado geral, o custo em relação ao benefício é pequeno, mas é necessário fazer, porque o município, a prefeitura não tem equipe para fazer isso. Então nós estamos buscando isso, a tua preocupação ela é lógica e ela é verdadeira, nós temos que adequar, não é se tratar de aumentar imposto ou criar imposto, não, é adequar aquilo que nós temos para melhorar a receita e melhorar a prestação de serviço. Com o levantamento feito posteriormente por essa empresa, acredite-se inclusive que vai conseguir acabar com a desigualdade, né? Uma vez que vai poder repartir melhor o custo, né, dos impostos e das taxas para a sociedade. Não só isso, Rony, nós temos a absoluta certeza, né? É claro que falar sobre isso nesse momento não vai convencer ninguém, mas a partir de 2019, nós vamos baixar em torno de 20%, inclusive o valor dessas taxas, principalmente da taxa da coleta de lixo. Por que isso? Porque tem muita gente que não estão dentro desse cadastramento. Nós temos um custo de transporte, um custo que é levado para Cacoal, que nós vamos reduzir isso de que maneira? A prefeitura já tem uma emenda, o nosso vice-prefeito Valtinho, inclusive, teve lá em Brasília. Essa emenda ela vai acontecer a partir do ano que vem, para melhorar o transporte. De que maneira? Vamos ter um caminhão para fazer o transporte, que hoje nós pagamos em torno de 190 mil. Isso vai diminuir os custos. Também, nós vamos ter aqui em Espigão, vamos começar logo no início do ano, e vocês vão ser testemunha disso, a construção de um barracão, de um local para fazer a separação do lixo. Porque hoje o que acontece? O lixo ele vai bruto para Cacoal. Aí aumenta o frete e aumenta as despesas. Isso tudo vai favorecer para o contribuinte. Prefeito, com relação ao lixo ainda, terá diferenciação na taxa em relação a comércio, pessoas físicas, pessoas de baixa renda, terá também aí um incentivo, no caso, como funciona o IPTU? Nós temos, o IPTU ele é a parte, algumas pessoas até chegaram a falar, Neguinho, que está vinculado, não está vinculado ao IPTU, basta olhar no carnê, no rodapé do carnê que fala, né, ele é desmembrado. O que ocorre é que, como a lei... Nós, há 3 semanas atrás, a nossa equipe da prefeitura esteve em Porto Velho, no Tribunal de Contas, e eles passaram as regras de que maneira que os municípios teriam que fazer. E nós temos que trabalhar em cima disso, em cima da lei, em cima das regras. Agora, tem que melhorar sim, nós vamos melhorar, o projeto está sendo discutido para diferenciar os valores entre o comércio. As pessoas de baixa renda que recebem Bolsa Família já tem um desconto na lei de 50%. Então já estabelece na lei. Ela não a taxa na verdade, ela não é igual para todos. Agora, tudo está sendo discutido com os vereadores para que possa melhorar. Nós temos uma possibilidade aí a médio prazo de que cada residência, cada lar, cada casa venha pagar pelo número de habitantes. Agora, isso só é possível a partir do momento que a prefeitura tenha um levantamento, porque nós não podemos ser injusto de fazer uma cobrança dessa sem saber quantas pessoas tem em cada casa. Isso vai ser feito, mas só poderá se colocar em prática a partir do momento que essa empresa que vai fazer os levantamentos, os dados, as informações possa nos passar. Entre as medidas aqui do decreto, prefeito, fica vedado, né, a nomeação para cargos comissionados e assemelhados com efeito retroativo. Essa medida ela dura até quando? Ela dura até o dia 31 de dezembro. Né? Ela pode se prolongar? Pode, mas nós acreditamos que o grande problema nosso é reduzir despesa, reduzir os gastos, tanto com o pessoal como outros gastos, até o dia 31 de dezembro para fechar o balanço, fechar as contas. A partir daí, nós vamos avaliar a condução, né, da nossa economia, da nossa receita, e aí vamos estudar, né, talvez possa voltar algumas funções que hoje vão ter que deixar os seus cargos, mas dentro de uma realidade que nós temos que olhar com muita atenção. Qual é? Não gastar mais do que determina a lei. Perfeito. O senhor vai exonerar agora cerca de 30 pessoas, como o senhor falou, em cargos de comissão, livre comissão. E uma das questões que mais se levanta na cidade é que o governo atual teria inchado a folha, né? Acompanhando os números do Portal da Transparência, a gente percebe que a realidade não é tão... não condiz com a realidade, né? Não condiz com a realidade o número do Portal da Transparência. Existe menos servidor, de fato, em cargo de livre comissão do que o governo passado? Servidores de livre nomeação
Na administração passada, no início do mandato, foram 122. Nós estamos com 77 de livre nomeação. Nós temos aqueles cargos que são efetivos, que exercem uma função técnica, então isso não é de livre nomeação. Claro que nós é que nomeamos, mas são pessoas técnicas que muitos deles, inclusive, continuam já da administração passada e que nós nomeamos pela função, pelo cargo que exercem. Então, na verdade, não é desproporcional essa informação, que nós temos a folha inchada, porque nós temos excesso de portariados. Não tem isso, Rony, na verdade não tem. Basta olhar o portal que ele esclarece sobre isso. Prefeito, sabe que às vezes o poder público ele tem dificuldade de servidores, a gente sabe que falta. Se já é difícil trabalhar com 30 a menos, qual será o plano B do prefeito Nilton Caetano? Algumas atividades terão que deixar de existir, isso não tem jeito, porque nós não temos excesso. Esses 30 funcionários, esses 30 portariados não são excesso, são funcionários que desenvolvem atividade na administração e atividades importantes. Só que como nós temos que adotar essas medidas para reduzir os gastos com a folha, nós tivemos que optar, né? Vamos dizer que tem alguma função que ela é mais importante do que a outra. Todas são importantes, mas é mais importante do que a outra. Nós temos que escolher por aquela que é menos importante, porque se fosse olhar aquilo que está sobrando, nós teríamos muito pouco ou quase nada, mas não tem outro jeito, é o que eu tenho explicado para a minha equipe, inclusive para as pessoas, os funcionários que estão deixando, né, perdendo essa função, de que não é uma vontade política, é uma vontade técnica e, acima de tudo, é a nossa responsabilidade, porque se eu não fizer, o município é quem vai pagar no dia de amanhã. Professor, o prefeito, última pergunta, a gente sabe da independência dos poderes, mas a prefeitura tem conversado bastante com a Câmara e a gente sabe que o orçamento da Câmara sempre é melhor que o da prefeitura em proporções devido à quantidade de funcionários e de despesas. Existe uma intenção do Legislativo em economizar para ajudar o município nesse momento? É difícil falar sobre isso, até porque a gente respeita muito essa independência aí dos poderes. Agora, é claro, se a Câmara adotar essas medidas, ela é muito bem-vinda, porque tudo se diz em torno de receita, de arrecadação do município, né? Eles têm um percentual que nós temos que repassar, né, determina a lei, mas se os vereadores, se a mesa da Câmara adotar essas medidas, vai ajudar para que o município possa desenvolver as suas atividades essenciais, né? É claro que depende dos vereadores, eu não sei qual vai ser a decisão deles. Prefeito, a semana passada o Senado aprovou o projeto de financiamento público de campanha. Pela crise que o país atravessa, o senhor não acha que esse projeto foi um projeto injusto com a nação brasileira e inclusive os municípios pagam o preço? Essa é a grande questão e esse é o grande detalhe. Na verdade, vai sair da onde esse recurso, né? Vai sair basicamente dos cortes que se darão nos repasses. Não adianta, sempre foi assim e vai ser. Criar as emendas parlamentares, nós temos que buscar porque é o meio, né? É a maneira de trazer o recurso de volta. Agora, vai sair novamente dos municípios, né? Vai sair da população, dos serviços essenciais, porque é dinheiro público, e o que é dinheiro público é dinheiro da arrecadação. Eu não concordo, eu particularmente não concordo com essa lei, com esse projeto, porque vai mais uma vez sacrificar os municípios. Os grandes prejudicados dessas medidas são os municípios. Mas uma coisa que eu ia acrescentar, prefeito, fique à vontade. Não, se é que isso é possível nesse momento de dificuldade, de crise que o país passa e que todo mundo passa, é pedir para a população compreensão, porque o que nós estamos fazendo, ela visa o zelo, o cuidado com o município durante a sua vida. Uma decisão que é tomada hoje, ela não retrata o momento de hoje, ela retrata o momento de ontem, de hoje e do futuro, e nós temos que pensar nisso. Como gestor, nós temos que pensar nisso. Então, algumas decisões que às vezes são as chamadas decisões impopulares, têm que ser tomadas, porque, do contrário, nós não estaríamos assumindo a nossa responsabilidade de cuidar do zelo do município. Nós já ficamos por mais de 2 anos inadimplente. Hoje nós temos uma grande dificuldade em fazer convênios, emendas parlamentares. Por quê? Porque Espigão ficou por mais de 2 anos inadimplente, não podia assinar convênio. Nós tivemos que começar do zero essa questão de fazer os convênios, de buscar as emendas, e por isso a população, de forma
não tem conhecimento, informação desse detalhe, que nos cobra, o prefeito está dizendo que vai fazer aquilo, mas até agora não aconteceu. Não aconteceu porque não vinha andando, não é um projeto que vinha andando. Nós tivemos que começar a partir de fevereiro, foi quando nós conseguimos tirar o município de Espigão da inadimplência.